Fala galera, bem-vindo aqui de volta ao canal do Cablan. É o seguinte, ó, chegou ela, a braba, aprender sempre. Primeira série do ensino médio de matemática e vamos começar com ela. Bom, nessa primeira videoaula aqui do caderno Aprender Sempre, vamos trabalhar aqui a habilidade 07, resolver problemas que envolvam equações do primeiro grau. Também, se der tempo, na H17, identificar a localização de números reais na reta numérica. E H18, aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de pavimentação de superfície. Vamos ver o que vai dar para fazer nesse vídeo aqui, ó. Vou começar com a primeira aqui, ó. H7. Resolver problemas que envolvam equações do primeiro grau. E olha aí, a primeira atividade. Leia o texto e responda as perguntas. Vamos lá. A álgebra foi criada há milênios por povos antigos, como os mesopotâmios e os egípcios. A princípio, esses povos antigos estudavam a resolução de problemas que envolviam quantidades desconhecidas. Alguns dos problemas algébricos mais antigos que se tem notícia estão registrados no papiro de Hind, ou Hind, né? Documento egípcio copiado pelo escriba Amés por volta de 1650 a.C., ou antes da era cristã, tanto faz. E descoberto em 1858 na cidade de Luxor, no Egito, pelo antiquário escocês Henry Hind, sei lá, 1833 a 1863. Muitos problemas registrados nesse papiro utilizavam a incógnita AHA, ou A, para representar valores desconhecidos. Embora na Idade Antiga se resolvessem problemas algébricos, a palavra álgebra foi usada para denominar esse campo do estudo apenas muito tempo depois, na Idade Média. Essa palavra deriva da expressão árabe al-jabr, reunir, usada no título do livro Izab al-Jabr ou a arte de reunir desconhecidos para igualar uma quantidade conhecida. Escrito por volta do ano de 825, Al-Qamham, o mesmo matemático árabe que introduziu o sistema decimal e os algarismos indianos no Ocidente. A partir do século XI, quando essa obra de Al-Qamham foi traduzida para o latim, o estudo das equações com uma ou mais incógnitas passou a ser chamado de álgebra. Na Europa, Diofante, de 221 a 305, matemático grego que viveu em Alexandria, no Egito, parece ter sido o primeiro matemático a usar sistematicamente símbolos para representar as incógnitas. Atualmente, a álgebra é muito mais ampla do que na Idade Média, pois ela envolve outros assuntos além do estudo das equações, considerada uma sub-área muito importante da matemática contemporânea. Ela tem aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano, como engenharia, medicina, arquitetura, economia, informática e muitas outras. Podia ter exemplos, né? Mas tudo bem. Então aqui tem o link para você ter acesso ao texto. E vamos lá, perguntinhas. Quais povos da Idade Antiga que trabalhavam com a álgebra, com uma álgebra rudimentar? Duvido você responder sem voltar no texto, hein? Será que você lembra? Os povos antigos aqui, ó, os mesopotâmios e os egípcios. É isso, ó. Letra B. Por que atualmente a álgebra, considerada uma sub-área da matemática, é muito mais ampla que na Idade Média? Atualmente, a álgebra é muito mais ampla do que na Idade Média, pois envolvem outros assuntos, além do estudo das equações. Ela é muito mais ampla do que na Idade Média, porque na Idade Média ela só era utilizada para equações, não é isso? Mas, atualmente, ó, tá nesse trecho aqui. A álgebra é muito mais ampla do que na Idade Média, pois ela envolve outros assuntos, além do estudo das equações. Considerada uma sub-área muito importante da matemática contemporânea, ela tem aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano, como engenharia, medicina, arquitetura, economia e informática, e muitas outras. Por exemplo, aqui no ensino médio a gente vê bastante coisas aí relacionadas à economia, né? Na parte lá da matemática financeira você vê gráfico, função custo, função calcular lucro, receita, né? Que mais? Nos problemas de geometria, que você também pode encontrar na arquitetura, a gente usa álgebra, né? Também.
Na medicina, na engenharia tem bastante e muitas outras. Na informática são as variáveis, né? Quem faz programação aí sabe que tem que escolher as variáveis lá para colocar no programa. Int, né? Float, double e outras aí. E quem mais? Qual o significado da palavra álgebra? Essa eu lembro sem voltar no texto, hein? Porque eu tenho a memória mais ou menos, dá pro gasto. Qual o significado da palavra álgebra? Reunir, não é isso? Vamos voltar aqui, vamos ver qual que é essa fita aí. Olha aí, ó. Essa palavra deriva da expressão árabe entendeu? Reunir. Aí, ó, tá escrito aí, mano. O que mais tem aqui, ó? Atividade 2. Complete as frases a seguir e encontre as palavras do caça-palavras abaixo. Letra que representa o valor desconhecido de uma equação. Em 3 segundos. 3, 2, 1. E aí? É isso mesmo, cara. Incógnita, tá manjando, hein? Letra B. O valor da incógnita que torna uma equação verdadeira é a solução? Raiz? E aí? O valor da incógnita que torna uma equação verdadeira é a solução, né? Ou a raiz. Igualdade que contém pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. Essa eu quero ver. Vamos lá, 5 segundos. Equação? Equação. O que mais? Letra D. Sub-área da matemática que utiliza letras para calcular o valor das grandezas desconhecidas. Tcharam! 3 segundos. Álgebra. Sub-área da matemática, álgebra. E agora, tem que fazer o que aqui, mano? Caça-palavra, né? Então vamos lá. Congela o vídeo não, né? Vocês estão com a apostila aí, entendeu? Então pega a apostila. Coloca aí todas as respostas aí na apostila, mano. Inclusive na caça-palavras, que eu vou colocar aqui na minha tela. Já viu aqui, né? Logo de cara já tem um álgebra bem gigante aqui, né, mano? Ih, caramba, o que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Acabou a tinta da minha caneta, mas já voltou já. Álgebra. Só isso, mano? Será que tem mais? Opa, olha aqui, mano. Espero que você tenha feito já, né? Caramba, mano. Termo, olha aí, ó. Termo, ó. Termo é importante, né? Termo. Cara, eu sou péssimo em caça-palavra, hein, mano. Olha essa daqui, jovens. Incógnita. Eita, nós. Legal. Raiz. 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 Raiz é isso aqui, né, ó. O valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Cadê? O valor da incógnita que torna uma equação verdadeira. Raiz. Pessoal, só encontrei essas aqui, ó. Se você souber de outras aí, deixa nos comentários, por favor. E vamos que vamos. Oh, tá chegando as continhas, hein? A gente gosta de conta, né, mano? Atividade 3. As balanças a seguir estão equilibradas. Olha aí, ó. Uma maçã pesa o mesmo que 2 laranjas. Qual possui maior massa? A maçã ou a laranja? E aí? Qual é mais pesado? A maçã ou a laranja? Lembrando que aqui tem 2 laranjas, hein? Para pesar apenas uma maçã, ó, para equivaler a uma maçã, eu preciso colocar 2 balanças nas laranjas. Entendeu? Para equilibrar aqui, ó, para ficar no mesmo peso. Portanto, o que é mais pesado? Maçã, né, João? Uma maçã pesa 2 laranjas. Coloca aí na sua apostila, que eu não vou escrever não, que nesse software aqui que eu tô usando, a letra fica muito feia, velho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Maior massa é a maçã, né? Você pode até ser mais específico, ó, dizer aí, ó, que você observou que uma maçã equivale a 2, portanto, uma laranja pesa meia maçã. Registre o... Ah, tá, justificar é aqui, gente. Falei demais, aqui é só para você colocar maçã, tá? Registre o porquê da sua resposta. Aí pensa aí, cara, e põe aí com as suas palavras. O que acontece se acrescentarmos uma maçã no primeiro prato? Isso aqui é uma pergunta, viu? Embora eu não tenha lido direito, ó.
O que acontece se acrescentarmos uma maçã no primeiro prato? O prato vai ficar mais pesado, né? Colocar uma maçã no primeiro prato vai ficar mais pesado, vai descer, não vai ficar mais em equilíbrio. A balança a seguir está equilibrada, as maçãs têm a mesma massa. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5 maçãs pesa 100 mais 500, 1.100 gramas. 5 maçãs pesam 1.100 gramas. Vamos ver aqui, ó, quantas maçãs tem no segundo prato? Você lembra, né? São 5. Qual a massa dos objetos que estão no primeiro prato? É a soma dos pesos. Vou colocar em quilo. 1 quilo. 1.100. Tá? Ou 1.100. 1.100 gramas. Beleza? Qual a massa de cada maçã? Agora começou, hein? Vamos lá. 10 segundos para responder. Brincadeira. Pausa aí e responde rapidão, por favor, que eu tô te esperando aqui. Respondeu? Quanto deu aí, mano? Como que você fez? Para calcular a massa de uma maçã. Vamos lá. 1.100 é o peso, né? 1.100 é igual a 5 o quê? Olha aí. Lindo, hein? 5 maçãs. Portanto, uma maçã é igual a... O que a gente faz? Vamos dividir as quantidades. A gente vai dividir aqui, ó, por 5. Por que dividir por 5? Porque eu quero uma maçã só. Se eu dividir essa quantia por 5, eu vou fazer a mesma coisa com essa quantia. Dessa forma, nós temos o quê? Aqui vai ficar uma maçã e aqui vai ficar 1.100 dividido por 5. Por quê? Por quê? Porque eu tinha 5 maçãs e eu quero o peso de uma maçã. Então, eu vou dividir por 5 para eu ficar com apenas 1. Porém, se eu dividir de um lado e não dividir do outro, a nossa balança não vai ficar mais em equilíbrio. Se eu deixar uma maçã só aqui, o que será que vai acontecer? A balança desce, porque aqui tem mais peso. Para isso não ocorrer, o que a gente vai fazer? Dividir essa quantidade de peso por 5 também. Embora, né, aqui tenha 3 pezinhos, né? Não sei se com esses aqui seria possível deixar um peso equivalente aqui a uma maçã, né? Vamos ver. Vamos ver se ia precisar de outros modelos de peso para equilibrar. Porque aqui eu só tenho um de 100 e 2 de 500, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então vai ficar 1.100 dividido por 5. Então, gente, ó, como é que a gente faz isso aqui rapidão? 1.000 dividido por 5, 200. 100 dividido por 5, 20. 200 mais 5, 200 mais 20, né? 220. Será que é isso mesmo? Não sei. Isso aqui é gramas, hein? 220 gramas, tá? O peso de cada maçã. Ó. Coloca lá bonitinho. Resposta. O peso. Aliás, o peso não, né? A massa de cada maçã é igual a... Ah, professor, mas eu não sei fazer divisão. Então não esquenta, mano. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. 1 dá para dividir por 5? Não. Então vamos pegar aqui, ó. Esse mais esse. Tá? 11. 11 dividido por 5 vai dar 2 vezes, né? O 5 cabe no 11 2 vezes. Por quê? 2 vezes 5 dá 10. E aí, ó, a gente calcula o resto. Sobrou quanto? 11 tira 10, fica 1. Desce um zerinho, que é um de cada vez, tá? Desce um zerinho, ficou 10. 10 por 5 dá quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Sobra quanto? Nada. Tem que descer outro zerinho? Tem. Então o que a gente faz? Ficou tudo zero aqui? Põe zero aqui também. 220 gramas. 3. Na balança abaixo, todos os gatos têm mesma massa e todas as tartarugas também. 4 gatos pesa um gato mais 2 tartarugas. E aí? Verifique se cada afirmação seguinte é verdadeira ou falsa. Vamos lá, pausa o vídeo aí e faça. Já fez? Fez mesmo, cara? Você pausou o vídeo, mano? Se não pausou, mano, pausa aí os bagulho e faz esse negócio aí, cara. Senão não vai aprender, cara. Verifique se cada afirmação seguinte é verdadeira. Vamos lá. Uma tartaruga tem a mesma massa que um gato? Se uma tartaruga pesasse o mesmo que um gato, você concorda que aqui seria equivalente a 3 gatos? E 3 gatos não pode pesar o mesmo que 4 gatos. Então nós vamos colocar o que aqui? Falso. Cada gato tem a massa maior do que uma tartaruga. Cada gato tem uma massa maior que uma tartaruga. Tartaruga, ó, menos tartaruga para mais gatos. Se cada gato tivesse massa maior do que a tartaruga, isso daqui estaria mais leve, né? Porque aqui eu tenho 4 gatos, aqui eu só tenho 1.
Então 4 gatos pesa mais do que um gato mais 2 tartarugas. Então, de novo, uma tartaruga tem a massa maior do que um gato, isso sem fazer conta já dá para saber, não? Apenas 2 tartarugas e um gato pesam o mesmo que 4 gatos, portanto a tartaruga tem que ser mais pesado, né? Atividade 4. Expresse algebricamente ou na linguagem simbólica da matemática as seguintes sentenças, como nos itens A e B. Então, no item A, 3 menos 1. 3 menos 1 nós vamos escrever usando símbolos, tá? Linguagem matemática. Ou seja, 3 menos 1. Símbolo de subtração, 3 menos 1, sem novidade, ó. O item B, o dobro. O dobro de um número mais 5 é igual a 8. Lembrando que quando a gente não conhece um número, a gente usa uma letra, né, chamada de incógnita. Então aqui no caso vamos usar o x. Então o dobro é o 2 vezes, ok? Então 2 vezes x mais 5, que é igual a 8. Tá certo? Então transformamos essa frase em uma linguagem simbólica. O número dividido por 6. O número dividido por 6, vamos chamar de x. Então x dividido por 6 pode ser assim. Também pode ser x, símbolo de divisão, pode ser 2 pontos, dividido por 6. Também podemos representar a divisão como x barra 6. E, finalmente, podemos também escrever x. Cuidado para não confundir com o símbolo de porcentagem, tá? Veja que essa barra aqui ela é horizontal, não é inclinada. Então, o símbolo de divisão, x dividido por 6. Tá? Todas as formas aqui representam a mesma coisa, divisão. Item D, um número adicionado com 4 é igual a 13. Um número, não disse qual, então vamos chamar esse número de x. Sempre vai ser x? Não necessariamente, você pode colocar a letra que você quiser. É isso aí, questão 2 agora, hein? Organize os itens abaixo em um quadro, separando-os em expressão numérica, expressão algébrica e equação do primeiro grau. Então, primeiro, ó, vamos ver aí que são cada uma dessas coisas aí, vamos ver. Bom, expressão numérica, como o nome diz, só vai ter o quê? Números. Então, a expressão do tipo 2 mais 3 vezes 6. Então, você tem aqui os operadores, né? Apenas números, ok? Agora, expressão algébrica, números e letras. Por exemplo, 2x mais y. Expressão algébrica tem números e letras, tá? Expressão numérica, apenas números. Expressão algébrica, números e letras. E equação do primeiro grau vai ter, além de pelo menos uma letra, né, que é a incógnita, tem que ter o sinal de igual. Por exemplo, 3x mais 2 igual a 9. Então, necessariamente tem que ter o sinal de igual, tá? Então, vamos lá. Expressão numérica, apenas números. Expressão algébrica, números e letras. E equação do primeiro grau, uma incógnita, né? Uma incógnita e o sinal de igualdade, tá? Lembrando que a equação do primeiro grau ela pode ser com uma ou mais incógnitas, ok? O que vai diferenciar aqui, o que vai determinar se ela é do primeiro grau, é a ausência de um expoente aqui, ó, na incógnita x, tá? O maior expoente vai ser o 1, tá? Então o 1 a gente não precisa colocar expoente, mas é o maior expoente que aparece aqui na incógnita, por isso que é uma equação do primeiro grau. Vamos voltar para a atividade agora. Muito bem, o exercício aí pede para a gente então separar as expressão numérica, expressão algébrica e equação do primeiro grau. Agora você vai pausar o vídeo e vai fazer sozinho. Depois você volta para ver se está correto.
Então, na primeira coluna aqui, ó, somente expressões o quê? Numéricas. O que vai aparecer na expressão numérica? Somente números. Então, vamos separar elas aqui. Eu não vou colocar... Ah, vamos colocar assim, vai. Então, isso daqui não é uma equação, isso aqui sim, ó. Expressão numérica. Então, vamos colocar aqui 10 menos 2 dividido por 4. Vou separar apenas as expressões numéricas, tá? Com essa cor aqui e depois as algébricas e as equações. Então vamos procurar expressões numéricas aqui, ó, que tenha somente números. Somente números. Somente números aqui não tem. Aqui vamos ver somente números. Opa! Mais uma aqui, ó, 35 dividido por 5 mais 4. Outra aqui na sequência, ó, que é 7 menos 5 mais 8 mais 2 vezes 3. Tá certo? Acabou as expressões, vamos pegar agora as algébricas. Letras e números, não tem igualdade. Então nós temos uma aqui, algébrica. Algébrica. Opa! Algébrica. 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 Todas que tiverem letras e números e não tenham sinal de igualdade é o que? Expressão algébrica. 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 E acabou. E agora, finalmente, as equações. Vamos ver, ó, o que sobrou é a equação. Temos uma aqui, outra aqui, outra aqui. Perceba que ela tem o sinal de igualdade e tem a incógnita. Outra aqui, outra na sequência, mais uma, mais uma, mais uma e finalmente acabou, tá? Então você vai colocar essas expressões numéricas, algébricas e equações do primeiro grau aqui nas respectivas colunas, ok? Próxima questão, vamos lá. É isso aí, a atividade 5, então, em 1. Leia com atenção as sentenças a seguir e resolva-as. Item A. Pensei em um número. Adicionei a 5 e obtive 48. Em que número eu pensei? Bom, pensou no número, não sabemos que número é, o que a gente faz? Representa por uma letra. Então, pensei no número, vou chamar esse número de X, ok? Adicionei 5, então somei 5. Adicionei 5 e obtive o quê? 48. Que número que eu somei? Qual o número que com mais 5 vai resultar 48? Que número que, somado a 5, dá 48? Ora, é fácil de perceber que se você tirar 5 aqui e tirar esse 5 daqui, você terá o resultado do x. Portanto, aqui o x vai ser igual a 48 menos 5, ou seja, 45. Então, gente, para descobrir o valor da incógnita, nós temos que isolar. Isolar, lembra o quê? Isolamento, que é o que a gente tem que fazer para não pegar Covid. Tranquilo aí, ó. Isolar quem? Isolar a incógnita, a letra. Para saber o valor da letra, nós isolamos ela, ok? Então aqui deixamos ela sozinha. Isolar é o quê? Deixar sozinha em um dos membros da igualdade, tá? Membro da igualdade são os lados. Então, primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Isolar a incógnita, deixar sozinha em um dos membros. Muito bem, item B. Um número adicionado a seu triplo. Não sabemos que número é esse, então vamos chamá-lo de X. Pode ser outra letra? Temos 26 letras para usar, você pode usar qualquer uma. Por que gostamos de X? Não sei, é o X da questão. Adicionado a seu triplo. Triplo de quem? A seu triplo. Triplo de quem? A seu triplo. De quem? A seu triplo. Estou falando de quem? Do X. Então, o triplo, 3 vezes. 3 vezes X, que é igual a 16. Quanto que é o X? Então, perceba que nós temos uma quantidade de letras aqui, ó. São letras iguais. Temos uma aqui
mais 3 aqui. Podemos juntar? Sim. É tudo x. Ficamos com um total de 4x. E aqui do outro lado, 16. Queremos isolar, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir ambos os membros por 4. Por que dividir por 4? Para eu obter apenas um x em um dos membros aqui. Então, dividindo esse lado aqui por 4 e esse lado aqui também por 4, nós teremos o quê? 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes x é x, certo? Isso aí vai ser igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, ok? Então aqui nós temos x igual a 4. O item C, o dobro de um número subtraído de 3. O dobro de um número é 2 vezes esse número, que eu não sei quanto que é, então por isso eu vou chamar de x. Perceba que x aqui não é o sinal de multiplicação. O sinal de multiplicação é o x, é o ponto aqui, ó, que está entre a letra e o número. Porém, lembrando que eu não preciso colocar nada aqui para indicar que o 2 está multiplicando o x. Simplesmente coloco o 2 do lado do x, significa 2 vezes x. Ok? Então, 2x subtraído quer dizer menos 3, que é igual a esse número. Que número? O x, que a gente está falando do número desconhecido. Mais 12. Ok? Perceba que é o seguinte, ó, precisamos fazer o que agora? Juntar x de um lado, x do outro. Aliás, número de um lado, letra para o outro, tá? Perceba que tem letra aqui, tem letra aqui. Temos que isolar, lembra? Isolar a letra. Ou melhor dizendo, a incógnita. Então vamos escolher um dos membros aqui para deixar ela sozinha. Mais fácil deixar aqui, ó, que tem mais desse lado, né? Então vamos fazer o quê? Subtrair x aqui, ok? Consequentemente, como é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Então eu vou subtrair x aqui também. Desse lado aqui, nesse primeiro membro, nós temos 2. Tínhamos, né? 2, tiramos 1. Ficamos com quanto? Com 1, apenas 1. O 3, vamos repetir por enquanto. Desse lado eu tinha 1, tirei ele, ficou apenas quem? Apenas um número. O x eu tirei, tá? Agora vamos... Tá faltando 3 aqui, tá vendo? Então aqui está escrito x menos 3. Vamos somar 3 desse lado. Somar 3 desse lado. Consequentemente, como é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado tem que fazer do outro. Somei 3 dos dois lados. Aqui estava devendo, paguei, não devo mais. Agora ficamos com x, que é igual a 12 mais 3, 15. É isso. Próxima questão. Olha aí o exercício 2, resolva as equações. Vamos começar então com a letra A. X mais 15 igual a 35. Então o que a gente vai fazer? Nós temos que isolar a incógnita. E quem é a incógnita? É o x. Nesse caso aqui, a incógnita é a letra x. Ok? Precisamos descobrir então quanto que é o x. Para isolar a incógnita, nós temos que tirar tudo que não for letra de um dos membros, tá? E jogar para o outro membro. Ou melhor, nós vamos modificar ambos os membros de maneira idêntica. O que a gente vai começar a fazer, ó. Vamos repetir aqui, nós temos x mais 15, correto? Do outro lado é 35. Quanto que eu tenho que adicionar a 15 para chegar no 35? Que tipo de conta que eu faço? Faço uma subtração, 35 menos 15, que vai dar x, correto? Porém, ó, nós temos que fazer o quê? Uma comparação, comparar com a balança. Nós temos uma quantidade de 15 aqui. Se isso aqui representa 2 pratos de uma balança, o que vai acontecer se eu retirar uma quantidade de 15 de um dos pratos dessa balança? A balança vai perder seu equilíbrio, não é isso? E o conceito de equação é manter o equilíbrio. Portanto, nós vamos tirar 15 em um dos lados da balança, né, no caso aqui, e temos que tirar a mesma quantidade do outro lado. Dessa forma, o que vai acontecer? Ó, aqui tinha 15, nós tiramos, ficamos com apenas x. Do outro lado, tinha 35, tiramos 15, sobrou quanto? 20. Portanto, x é igual a 20. 20 é a raiz dessa equação, ou seja, se eu colocar
o 20 no lugar do x aqui, a sentença fica verdadeira, tá? Torna-se verdadeira. 20 mais 15 é igual a 35, realmente. É assim que você confirma que está certo, né? A prova. Vamos provar que o x é igual a 20. Então, para provar, ó, o que a gente faz? Coloca o 20 no lugar do x e faz a conta. Ó. 20 mais 15 tem que dar quanto? Tem que dar 35 e deu. Portanto, está correto. Olha aí o item B, 3y menos 4 é igual a 28. Lembrando, número do lado de letra, que operação que existe entre eles? Multiplicação sempre. Então aqui é 3 vezes y. Vamos fazer o quê? De novo, isso aqui é uma balança. Está o quê? Em equilíbrio. Para a balança permanecer em equilíbrio, tudo que fizer de um lado tem que fazer do outro. E nosso objetivo qual é mesmo? Isolar a incógnita. Ok? Isolar o x. No caso aqui, o y, né? Então vamos isolar a incógnita, o y. Como é que isola ele deixando sozinho? Como que faz para deixar sozinho? Perceba, nós temos menos 4 aqui. O que significa menos 4 desse lado? Significa que está faltando menos 4. O que a gente vai fazer? Vamos colocar mais 4 aqui. Ficou mais pesado? Sim. Então o que tem que fazer desse lado? Colocar mais 4. Tudo que fizer de um lado faz do outro e é isso. Portanto, agora, estava devendo 4, pagou, ó, colocou aqui 4, não deve mais nada, ficou com quem? Com 3y somente de um lado, do outro. Somou-se 4 ao 28, obteve-se 32. Portanto, o que fazemos agora? De novo, é uma balança, correto? Tudo que tem aqui é o mesmo peso que tem ali. Portanto, para a balança continuar em equilíbrio, o que a gente tem que fazer? Tudo que fizer de um lado tem que fazer do outro. Se eu estou interessado em apenas 1x, o que eu faço? Divido. Eu tenho 3 vezes, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Dividir por quanto? Por 3, para que esse resultado dê apenas 1. E 1 vezes y é y. Dividir essa quantidade por 3, temos que dividir essa quantidade aqui também por 3. E aí, finalmente, isolamos a letra, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 vezes y é y. Portanto, olha aí, o resultado da conta é y, que é igual a 32 terços. Tranquilo? Pode ser fração? Pode ser fração, não tem problema algum. Se você colocar 32 terços no lugar de y e multiplicar por 3 e tirar 4, você vai obter os 28. Portanto, isso aqui é a solução dessa equação. Próximo exercício. Item C, 2 que multiplica aí w menos 2, que é igual a 16. Bom, essa daqui é um pouquinho diferente, porque agora nós temos aqui um produto, ok? E é o seguinte, ó, esse produto aqui vai funcionar como uma única incógnita. Tudo bem? Vamos pensar que isso daqui é uma única incógnita, ok? Então isso daqui vai ser um x. Legal? Então nós temos 2 vezes x, que é igual a 16. Dessa forma aqui, a gente tem o mesmo que a gente tinha antes. Tá? Se eu quiser aqui só metade, eu quero um x só, então divido desse lado por 2 e divido desse lado por 2. E aí nós vamos obter aqui, ó, 2 por 2 dá 1. E aí nós temos x, que é igual a 16 por 2, que é 8. Mas lembra o que é o x? O x é w menos 2. Portanto, nós temos que substituir o x por w menos 2, igualar a 8, tá? Agora aqui, nós temos que está faltando 2, vamos somar 2. 2 desse lado, tem que somar 2 do outro lado também para continuar em equilíbrio. Desse lado, esse 2 cancela com esse, ficamos com w igual a 8 mais 2 é igual a 10, tá? Uma outra estratégia é a seguinte. Existe uma propriedade dessa operação aqui da multiplicação chamada distributiva. Quando nós temos aqui um número multiplicando alguns termos entre parênteses, esse número vai multiplicar tudo que está no parêntese. Isso aqui é a propriedade distributiva. Dessa forma, nós temos o seguinte.
2 vezes W, e o resultado colocamos aqui, 2W. 2 vezes menos 2 vai dar 4. Negativo porque esse 2 aqui é positivo e aqui temos uma regra de sinal, que sinais opostos sempre vai dar o quê? Negativo. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Isso aí é igual a 16. Vamos começar então tirando os números desse membro e passando para o outro membro, mas lembre-se, não existe passa nada. O que acontece é que nós vamos colocar 4 desse lado e colocar 4 desse lado, ok? Lembra da balança? Enquanto nós não estivermos familiarizados com as propriedades aqui das equações, nós vamos sempre pensar na balança em equilíbrio. Tudo que eu fizer de um lado, tenho que fazer do outro. Dessa forma aqui, ó, 4 com menos 4 vai ficar 0, não é? Então fica 2W apenas. 2W desse lado. Do outro lado nós temos 16 mais 4, que é igual a 20. Outra vez, ó, nós queremos isolar a letra aqui. Eu tenho duas letras. Para ficar com uma só, nós dividimos. Dividiu de um lado, tem que fazer o que do outro? Dividir também. 2 dividido por 2 dá 1. 1W, 1 vezes W, apenas o W coloca. Não precisa colocar o 1 vezes 20 dividido por 2 vai dar 10. E é isso aí, chegamos ao mesmo resultado com duas estratégias diferentes. Quanto mais exercício você fizer, mais você terá aí opções de como resolver uma conta de acordo com a conveniência, né? O que for mais fácil no momento. Próxima questão. Muito bem, olha aí, o item D agora, hein? 3Z menos 10 é igual a Z mais 60. Qual o valor do Z? Vejamos, nossa estratégia então é o quê? Para resolver uma equação do primeiro grau, nós isolamos a letra. Então, a palavrinha mágica é isolar, isolamento. É o que temos que fazer para não pegar Covid. Isolar. Isolar quem? A letra. O que é isolar? Deixar a letra sozinha. E para isso nós vamos usar algumas propriedades, que é o quê? É mexer em ambos os membros da mesma forma, ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, vamos tirar um número daqui, correto? O sinal de menos significa que está faltando 10. Está faltando 10, vamos colocar 10. Colocar como? Somando 10. Vamos somar 10. Geralmente a gente coloca aqui na frente, tá? Mas você vai ver logo mais que quando você já tiver craque nisso, não vai precisar mais fazer essa parte. Simplesmente você vai pegar esse 10 e passar para o outro lado. Mas cuidado com esse passar para o outro lado, por isso que eu estou fazendo dessa forma no começo, para você entender que estamos mexendo em ambos os membros, ó. Lembra dos pratos da balança? Se aqui estava em equilíbrio, mesmo faltando 10, estava em equilíbrio. Se eu coloquei 10 aqui, tá, tem 10 a mais, portanto, isso vai ficar mais pesado. Para isso não ocorrer, o que eu tenho que fazer? Colocar 10 desse lado também. Dessa forma, o que sobra ali, ó, apenas o 3Z. E do outro lado, Z mais 70 agora, não é? 60 mais 10. Então ficou Z mais 70. O que falta fazer agora? Tirar esse Z daqui, não é isso? Então vamos subtrair. Subtrair esse Z dali. Como? Sinalzinho de menos. Subtrair. O que tem que fazer do outro lado também? Subtrair também. Não esquece que esse sinal aqui é do 3, tá? Ele era positivo, continua. Quem está negativo é o Z, porque nós estamos subtraindo em ambos os membros. E aí nós obtemos o seguinte. Tinha 3. Tirei 2, tirei 1, né? Ficamos com 2. 2Z desse lado, daquele lado lá não tem mais Z. E aí virou 70. Agora nós temos duas vezes, queremos apenas um. O que fazemos então? Dividimos ambos os membros por 2. Por que por 2? Porque nós temos 2Z e queremos apenas 1. 2 por 2 vai dar 1. 1 é o resultado de 2 dividido por 2, que multiplica Z. 1 vezes Z é o próprio Z. E 70 dividido por 2 vai dar 35. É isso, então, o Z é 35. Se você colocar o 35 no lugar da letra, os dois lados têm que dar o mesmo resultado. Então, olha aqui, ó. Tem duas vezes o mesmo exercício. Então, a chance de você que não fez ainda, né? Depois que assistir o vídeo, você vai lá e resolve tudo sozinho. Se é que você já não tenha resolvido, né? Acredito que você já tenha resolvido isso daí. Mas vamos lá, você vai colocar então aqui as respostas, ó. Bom, então é isso. Se tudo deu certo aí,
Você preencheu aqui corretamente e está tudo certo. Vamos aí para a próxima. Atividade 7. Muito bem, chegou a atividade 7. 1. Resolva os seguintes problemas. Observe a situação a seguir e resolva usando o que aprendeu sobre equação do primeiro grau. Cauê vai viajar e precisa alugar um carro. Depois de pesquisar alguns preços na internet, ele encontrou uma promoção com o seguinte anúncio: alugue um carro conosco e pague apenas R$ 120 a diária, mais R$ 2 por quilômetro rodado. Item A. Considerando x como quilômetro rodado e v como valor da locação, escreva uma equação que represente essa situação. Então vejamos aqui, ó. Nós temos aqui a diária, R$ 120 por dia, mais uma taxa aí por quilômetro rodado de R$ 2. A taxa é R$ 2 fixos. O que vai variar é quem? A quantidade de quilômetros rodados. Consequentemente, vai variar o valor da locação. Então, nós temos o seguinte, ó, o valor da locação será igual a R$ 2, né? Que vai multiplicar quem? A quantidade de quilômetros rodados. Vai depender da quantidade de quilômetros rodados, mais uma quantia por dia. Isso aqui é fixo. Esses dois valores são fixos. Tanto esse, que é a por quilômetro rodado, é a taxa fixa, né? E esse daqui é a diária. Então, nós temos uma diária acrescida do valor por quilômetro rodado. Esses dois valores não variam. Quem vai variar? Quem varia aqui é apenas o valor da corrida, o valor do aluguel, né? Da locação. Então, isso daqui é variável e esse daqui também é variável. São duas variáveis. Tudo bem? É isso. Seguindo, então, nós temos aqui o item B. Imagine que Cauê precisa rodar 90 km em um dia. 90 km em um dia. Qual será o valor que ele vai pagar em um dia de locação? Então, vejamos aqui, ó, utilizando a expressão que acabamos de desenvolver aqui no item A, nós temos que o valor da locação será 2 vezes a quantidade de quilômetros rodados, não é isso? Mais 120, que são as taxas fixas, 90 é variável, e nesse dia ele correu aí 90 quilômetros. Então ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 2 vezes 90, que é 180, mais 120. Quanto que vai dar isso daí? Isso aí vai dar... O valor da locação vai ser, ó, 180 mais 120 vai dar quanto, hein? 20 mais 180 dá 200, com mais 100, 300. Portanto, aí, o valor da locação será de R$ 300. Legal. Continuando, então. No item C, nós temos, ó, Cauê decidiu ficar 3 dias viajando. Então, ele vai viajar por 3 dias. No item anterior, ele ficou apenas um dia. Ele percebeu que rodou exatos 215 quilômetros. Qual foi o valor da locação para essa situação? Então, nós temos o seguinte, ó, o valor da locação será a taxa por dia, né? Taxa diária. Taxa diária não, a taxa por quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros rodados, mais as diárias. Foram 3 dias, ele paga R$ 120 por diária. Então, nós temos que multiplicar também aqui, ó, o valor da diária, que apesar de ser fixa, né, 120, ele ficou mais de um dia. Ele ficou 3 dias. Então, nós temos que multiplicar o valor da diária por 3 dias. Ok? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 2 vezes 215 vai dar quanto? 430. Mais 3 vezes 120, 360. Isso aí, então, vai dar 400 mais 300, 700, 790. Então, o aluguel dele ficou R$ 790.
Nesse item C, podemos perceber que apareceu uma variação aqui, ó. Uma outra variação. Significa o quê? Que podemos reescrever essa fórmula atualizada com duas incógnitas. Então, nós obtemos uma nova equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vai ficar dessa forma. O valor da alocação vai ficar 2 vezes x mais 120, que é o valor da diária, vezes a quantidade de dias, y. Então, y representa aí dias. Tranquilo? Próximo exercício. Ainda na viagem, Cauê comprou algumas caixas de leite, pois estava na promoção. Sabendo que Cauê gastou R$21 e que cada caixa de leite custou R$3, escreva uma equação para essa situação e calcule a quantidade de caixas de leite que ele conseguiu comprar. Então aqui nós temos duas grandezas, né? O que ele gastou e quanto leite ele vai levar, tá? Então é quantidade por preço, valor, né? Então vamos chamar também de valor, chamar de V também aqui, o valor gasto. Vai ser dado por R$3 é fixo, né, a quantidade, o preço do leite. E X vai representar a quantidade. Portanto, ó, se ele gastou R$21, é o preço que ele gastou, R$21. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes a quantidade de leite, representada pela letra X. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo? Não exatamente, né? Você lembra que você acabou de aprender o quê? Que na verdade o que acontece é que você mexe nos dois membros da igualdade. Nos dois membros da igualdade. De um lado vai dar 1, então fica 1 vezes x, que dá x, e do outro 21 dividido por 3, que dá 7. Portanto, 7 é igual a x, ou seja, x é igual a 7. Então, a quantidade de leite que ele conseguiu comprar, resposta. Ele comprou 7 caixas de leite. Com isso, finalizamos esse vídeo aqui. Ficou um pouco longo, mas na sequência eu volto com outros capítulos. Beleza? Se você chegou aqui agora, se você ficou até o final, se inscreva no canal, deixe seu comentário, suas dúvidas, coloque aí que eu vou responder assim que possível. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.